Olá, pessoal. Voltamos às nossas aulas de revisão, aos nossos alunos que querem conhecer um pouco mais de história, que não querem se limitar a aquelas aos nossos, muitas vezes somente a questão da prova, né? Então, temos nossas aulas em sala de aula e, e agora as nossas aulas de revisão, onde eu tento sintetizar tudo o que já foi ensinado em sala de aula, tá bom? Então, vamos ficar aqui de olho na revisão, tá certo? E agora, já no quarto bimestre, né, onde a gente está terminando o ano praticamente, né, nós vamos revisar Roma. Como o assunto da Roma Antiga, da civilização romana, é muito extenso, resolvemos dividir em duas aulas, tá certo? Mesmo resumindo, não é possível só em uma aula, tá certo? Então, preste atenção, assista a aula 1 e depois assista a aula 2. Pessoal, lembrando que dê uma força aqui ao professor, tá certo? Curte, compartilha, manda para os colegas, tá certo? Se inscreva no canal. Tem muito aluno que não se inscreve no canal. Nós já alcançamos, no total dos nossos vídeos, perto de 10 mil visualizações. Todavia, só temos poucos inscritos, né? Então, vamos lá, se inscreve, pede ao pessoal aí para se inscrever, dá uma força, não custa nada, né? Tá certo? Então, vamos começar então nossa revisão. Nós temos aí uma foto atual, né, do Coliseu. É uma arena, né? Uma arena. Os gladiadores lutavam, aí tinha gladiador contra gladiador, simulação de batalhas históricas de Roma. Era um espetáculo sanguinário, tá certo? Era um espetáculo sanguinário que os romanos gostavam e que foi herdado dos etruscos. Não se esqueçam dos etruscos, viu? Tá certo? Grande parte dos costumes romanos vieram dos etruscos, tá certo? Nós vamos falar mais adiante um pouquinho, mas não se esqueça. Grande parte dos costumes romanos vieram dos etruscos, tá certo? Inclusive o gosto pelas lutas de gladiadores, tá certo? E aí o Coliseu, né, fica lá em Roma, tá certo? Onde tinha vários espetáculos de luta, inclusive simulação até de batalhas marinhas, né? Embora foi poucas vezes que fizeram isso, mas enchia a parte lá do Coliseu, botava os navios, tá certo? Os navios, e simulavam, então, batalhas históricas marinhas, tá certo? Tinha luta de gladiadores gladiadores contra animais. É bem interessante. Não chega ao exagero desses filmes aí que passa com Gladiador e outros, mas é bem interessante, tá certo? Então, não se esqueça aí do Coliseu. Pronto, vamos localizar primeiro. Primeiro você tem que lembrar a localização de Roma. Roma era uma pequena vila, aí onde hoje é a Itália. Claro que na época não existia essa lógica de Itália, tá certo? Aí era habitado por diversos povos, né? E essa pequena vila aí, Roma, vai se estender, vai conquistar toda a Itália e mais tarde vai conquistar todo o mundo conhecido, tá certo? Que ao redor do Mediterrâneo, o mundo conhecido é aquele ao redor do Mediterrâneo, né? Que ele chama Nostro Lagos, né? O Lago Romano, o Mediterrâneo. Bem, vamos lá. Então já estamos vendo aí, né? Até costumo brincar que o mapa da Itália parece com uma bota, né? Da Grécia parecia com uma mão, né? Estendida. Vocês se lembram bem disso. Bem, vamos lá. Então está aqui um mapa de Roma de 117 depois de Cristo, talvez tenha sido o apogeu do Império Romano, tá certo? Então toda essa parte aqui do norte da África, o que nós chamamos hoje de Oriente Médio, né? A Palestina, tá certo? A parte da Grécia, parte da Europa, né? A Europa toda, basicamente, chegando até
as ilhas inglesas, né? A região anglo-saxônica, tá certo? Bem, então foi aquela pequena vila aí de Roma, chegou até a isso. Mas vamos entender um pouquinho quais foram os povos que formaram Roma. O mapa aí saiu com muito ruim o gráfico, mas aí nós temos os latinos, os sabinos, né? E aí dois povos eu chamo a atenção, tá certo? Os etruscos, não esqueçam, etruscos, tá certo? E os gregos, tá certo? Vocês vão ver, inclusive, na mitologia romana, muito próxima da grega. Só muda basicamente os nomes dos deuses, né? E alguns nomes, alguns nem mudam o nome, tá certo? Em vez de, por exemplo, Poseidon, vai chamar Netuno, Zeus, vai chamar Júpiter, tá certo? Mas mantém muito parecido mesmo. E isso se deve à presença grega na Península Itálica. Lembre-se que os gregos estiveram lá. Mas vamos falar sobre isso agora. Vamos ao ponto que interessa. Os etruscos. Os etruscos dominou a região lá de Roma, tá certo? Vem da Etúria, e eles já dominavam a fundição de alguns materiais, importantes na guerra, fazia os esgotos, construção de cidade, a engenharia. Então, toda a engenharia toda a engenharia que os romanos aprenderam foram dos etruscos. Tá certo? Então, não se esqueça a contribuição etrusca. Sem contar que todo o primeiro momento da história romana, que é o que nós chamamos de monarquia, período monárquico, foi com reis etruscos. Tá certo? Mas vamos chegar lá. Tá certo? Então, fixe na sua cabecinha aí a Etúria, os etruscos, que contribuíram, tá certo? E muito para a cultura romana, para a organização romana, para a administração do Estado romano, tá certo? Para a militarização de Roma, pelo gosto pelos gladiadores, pela luta, pela conquista, pela engenharia. A engenharia romana era fantástica, né? Então, vamos lá. Mas não deve esquecer dos outros, mas fixe os etruscos na sua cabecinha aí. Tá certo? E aí nós temos a origem lendária. A origem histórica, a gente sabe, né? Que eu acabei de falar, né? Foi esses diversos povos lá, cada um contribuiu com alguma coisa, um processo de conquista, de libertação, mas cada povo desse aí vai, latinos, contribuiu com a língua, né? Inclusive nós somos uma língua neolatina, né? Nós viemos do latim com a língua bárbara, lá da região de portugalense, né? Região portugalense. Então, essa parte aí da contribuição histórica real, tá certo? É importante, mas tão importante quanto isso para um povo é sua origem, e aí preste atenção nisso, lendária. Quer dizer, da onde o povo acreditou vir, tá certo? Onde é que eles acreditam que tem um destino? E essa parte da origem é fundamental. E aí nós temos essa estátua de bronze aí da Loupa Capitolina, né? Capitolina, né? É uma loba que, segundo a lenda, cuidou dos gêmeos Rômulo e Remo, que deram origem a Roma. Eu não vou contar toda a história aqui, a história é um pouco mais comprida, eu contei em sala de aula, né? Contei em sala de aula para vocês, mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Primeiro, que segundo a lenda, ele é filho, os gêmeos Rômulo e Remo são filhos de uma sacerdotisa, Avesta, né, que era filha do rei, que tinha o trono usurpado pelo tio, mas ele era filho, em algumas lendas, do deus Marte. Deus Marte é o deus da guerra.
Então, isso é importante para vocês entenderem. Os fundadores de Roma é filho do deus da guerra. Bem, depois que Rômulo e Remo cresceram, descobriram sua origem, foram lá, tiraram o usurpador do poder, colocaram o avô deles de volta, e aí pronto. Aí pediram permissão para construir uma cidade. Para construir uma cidade, foi dada essa permissão para eles, e aí um escolheu uma coluna, um monte, e outro escolheu outro monte. Rômulo escolheu um monte, e com algumas lendas diz com arado, outros dizem que construiu um pequeno muro, tá certo? A mais comum é do muro, um pequeno muro, e diz que ninguém ultrapassaria aquele muro, que quem pulasse ou quem ultrapassasse o muro de proteção da cidade seria morto. E aí Remo fez a besteira de desafiar o irmão, pulando. E aí o irmão gêmeo, vou lembrar, o irmão gêmeo, Rômulo, mata Remo. Tá certo? Então, entenda, a origem de Roma já nasce sobre o sangue. Isso é importantíssimo você entender isso. Rômulo e Remo, a origem de Roma já nasce sobre o sangue. Não importa necessariamente se a história foi real, não é real. Né? O importante é a crença que o povo tinha nisso. Tá certo? Que o povo entendia, tá certo? O seu compromisso, a sua missão em conquistar, em ser um povo conquistador. Tá certo? Em ser um povo conquistador. Tá certo? E um povo que, de certa maneira, nasceu sobre o sangue. Né? Teve uma cidade construída sobre o sangue. Então temos aí duas gravadoras. A primeira, desenho, né? Jogando uma coisa. Eu gosto mais dessa outra aqui. Ele com espada, né? Cortando, matando Remo, matando seu próprio irmão gêmeo, porque ultrapassou o muro da cidade sem permissão, desafiando ele, zombando. Bem, vamos lá. Então, nós, a linha do tempo de Roma Antiga, nós temos aí 753 a.C., e alguns de data mais específica, né? Porque como a lenda tem até a data específica, seria 21 de abril de 753, seria o nascimento de Roma, tem até o dia, né? Tá certo? Claro que isso parte pela uma questão mais de ficção, de lenda, tá certo? Roma é bem mais antigo do que isso aí. Tá certo? Então, o primeiro momento, nós temos a monarquia, nós temos um rei, temos o Senado. Os reis geralmente são reis etruscos, porque Roma havia sido conquistada pelos etruscos, tá certo? E depois temos o segundo momento, que é a da República, quando o último rei etrusco é deposto, Tarquínio, se eu não me engano, ele vai, então, se estabelece a República, né? A República, que é a coisa pública, né? Que cuida da coisa pública, que é administrado pelo Senado. E aí tem outros órgãos, né? Os magistrados, os cônsules, e aí por diante. E, por último, a última fase, que é o Império, Roma Império. Aí tem o Alto Império e o Baixo Império, que é um período aí muito longo, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, Roma vai de 753 a.C. a 476 depois de Cristo, tá certo? Com o domínio do imperador, dando então início a um novo período histórico chamado Idade Média. Então, decora aí: monarquia, república e império. Se eu fosse você, anotava. Pronto. Eu acho que já deu para você pegar bem esse primeiro momento aí, e vamos aguardar a segunda aula, tá bom? Abraço a todos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até